Taiwan é uma ilha com 24 milhões de habitantes que fica localizada a cerca de 180 quilômetros da costa da China, com cidades modernas, templos tradicionais chineses e relevo montanhoso. A ilha vive sob constante ameaça de invasão. Taiwan é uma das questões mais delicadas para a China. Desde a década de 1940, essa relação entre a ilha e o continente passa por momentos de tensão. Taiwan tem governo próprio desde 1949, quando o Partido Comunista de Mao Tse-tung assumiu o controle da China continental depois de vencer uma guerra civil que se iniciou em 1927. Chiang Kai-shek, o líder chinês que foi derrubado pela Revolução, fugiu com seus aliados políticos para a ilha de Taiwan, onde fundaram um governo paralelo que vive em conflito com a China desde então. Ambos os países diziam representar toda a China, mas hoje a luta de Taiwan é apenas por reconhecimento e independência. Taiwan e a China continental compartilham o mesmo idioma e cultura. A economia da ilha se destaca na fabricação de produtos de alta tecnologia, como chips e semicondutores, e tem uma das maiores economias da Ásia. Está entre as 25 maiores do mundo. Com taxas de crescimento excepcionais, os taiwaneses conquistaram padrões de vida similar ao de países desenvolvidos. Apesar da constante tensão, China e Taiwan mantêm laços comerciais, sendo a China o principal destino das exportações taiwanesas. Inicialmente, muitos governos reconheceram a ilha, mas hoje apenas 13 países reconhecem Taiwan como um país independente, e qualquer tentativa de tratar a ilha como um país irrita a China, que pressiona os países a não manterem relações oficiais paralelas com Taiwan. O governo de Pequim defende a política de uma China, que é o reconhecimento diplomático internacional de que existe apenas um governo chinês e que os países devem estabelecer laços formais apenas com Pequim. Geopoliticamente falando, Taiwan teve muitas derrotas. Em 1971, foi substituída pela China na ONU. Em 1979, os Estados Unidos transferiram sua embaixada de Taipei para Pequim e anularam um tratado de defesa que mantinham desde 1954, apesar de continuar contando com o apoio e proteção dos americanos. Pelo fato de a China ser maior em território, população e economia, a ONU decidiu reconhecer apenas a China continental. Os Estados Unidos também não reconhecem a independência de Taiwan, mas ainda assim presta assistência técnica e militar à ilha, e defendem que Taiwan deva ter autonomia para estabelecer um governo próprio. Xi Jinping demonstra que deseja unificar e submeter a ilha a Pequim, o que não é a vontade dos taiwaneses, que buscam reconhecimento internacional. A China considera Taiwan como apenas uma ilha rebelde e parte inalienável de seu território que será unificada recorrendo ao uso da força se necessário. A disputa comercial entre Estados Unidos e China engloba a questão de Taiwan. A ilha é geograficamente estratégica para o governo chinês, sendo a maior ilha próxima à China. Taiwan seria fundamental para evitar um bloqueio naval americano na costa chinesa. O porto no leste da ilha permitiria à China estabelecer uma base de submarinos e quebrar a cadeia de ilhas de países aliados aos Estados Unidos. Existe um temor contínuo de que a China em algum momento fará uma invasão à ilha e que o conflito pode escalar com uma possível intervenção americana a favor de Taiwan. Uma série de exercícios militares dos dois lados foram feitos nos últimos anos, com destaque para a China invadindo o espaço aéreo de Taiwan. Os aliados dos Estados Unidos na região esperam respostas em uma eventual invasão. Os americanos não podem ignorar a situação se não quiserem perder poder de influência na Ásia e no Oceano Pacífico. Um conflito direto entre essas duas potências representa definitivamente a Terceira Guerra Mundial.